Olá, sou a professora Patrícia Fontes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre terminologias, termos adequados que a gente precisa utilizar para se referir à pessoa com características específicas, com necessidades específicas, e aí a gente vai abordar isso para que a gente inicie um ano entendendo todas as reflexões que a gente vai fazer, todas as demandas, todas as proposições, né? E entendendo que a gente está utilizando tudo isso, fazendo as proposições e utilizando os termos corretos. Então, nós estamos na educação inclusiva, na TV Alep, no horário de 8h45 às 9h, reprisando às 18h45, até às 19 horas, no canal 10.2. Estamos no aplicativo também, lá vocês podem fazer comentários, deixar sugestões para a gente. Olá, eu sou a professora Ivânia França, este é o meu sinal. Estamos aqui, neste momento, para falar um pouquinho sobre os termos da pessoa com deficiência. Olá, meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos trazer uma colaboração para você, pai, família, professor, professor do AE, professor da sala regular. Vamos falar um pouquinho sobre as terminologias, como as meninas bem colocaram, para se direcionar, para conversar com essas pessoas, com a pessoa com deficiência. As palavras que nós utilizamos para fazer referência às pessoas, e aí a gente dá ênfase à construção das terminologias, elas vêm carregadas de sentido. Então, o objetivo é que essas palavras, elas não estejam configuradas e elas não sejam expressas no viés de um conceito que se organizou a partir de estigmas, e que são conceitos que são excludentes. Então, o primeiro conceito que a gente precisa ter muita clareza para que a gente, nas nossas falas, nas nossas interações no ambiente escolar e em todos os ambientes sociais que a gente circula, a gente utilize da maneira correta, é o termo pessoa com deficiência. Então, esse termo ele foi estabelecido na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorreu lá em 2006. Então, ficou estabelecido a partir das reflexões e das discussões e a partir da escuta dos grupos de pessoas com deficiência, que esse seria o melhor termo, pessoa com deficiência. E aí, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente não está encobrindo a deficiência, porque na realidade existe o objetivo que a deficiência seja percebida para que a gente possa pensar em estratégias, para que a gente possa pensar em políticas que possibilitem equidade de direitos, que possibilite oportunidades de participação. Então, esse termo pessoa com deficiência é o termo adequado que a gente precisa utilizar quando a gente se refere à pessoa que tem alguma característica bem definida que precise de um olhar específico. Então, é importante que a gente se aproprie dessa nomenclatura, dessa terminologia, para que a gente não use termos estigmatizantes e que gerem desconforto e que configurem a pessoa no viés da incapacidade. Então, precisamos entender que a pessoa, mesmo tendo uma deficiência, ele não, como por exemplo, o que usa cadeiras de rodas. Não é correto falar que é um cadeirante, entende? Antes da deficiência, ele é uma pessoa. Então, pessoa que usa cadeiras de rodas. Aquela pessoa tem uma deficiência. E qual é a deficiência? Então, precisamos entender para poder facilitar, para poder contribuir, para poder oportunizar. Não devemos esconder a deficiência. A deficiência existe, mas antes da deficiência ele é uma pessoa, ele é um ser, ele é uma criança, ele é um jovem, ele é um adulto, com todos os sentimentos como qualquer uma outra pessoa. Então, a pessoa com deficiência, qual é a deficiência? Ele usa cadeiras de rodas. Bom,
A deficiência visual, não é aquela característica, ela pode ser congênita, ela pode ser adquirida, como as demais deficiências também, não é? Onde a pessoa tem uma dificuldade, uma baixa de visão ou a perda total da visão. Então, nos referimos a esta pessoa como uma pessoa com deficiência visual, não é? Muitas pessoas perguntam, pode ser chamado de cego? Sim, uma pessoa cega, uma pessoa cega. Evite os termos no diminutivo, não é como ceguinho, por exemplo. Esses termos no diminutivo, elas minimizam a pessoa. Como as meninas colocaram, a pessoa vem primeiro, não é? Não é a deficiência como cadeirante. Cadê a pessoa? A gente só escuta a cadeira. E a gente não vê, não enxerga, não percebe a pessoa. Então, esse termo cadeirante não deve ser usado por conta disso, porque existe uma pessoa com deficiência visual também, não é? Então, sempre olhar a pessoa, colocar a pessoa em primeiro lugar e depois essa característica dela. Então, no caso da deficiência visual, é uma pessoa com deficiência visual ou cego, nunca no diminutivo. Durante muito tempo, a gente utilizou, né, na nossa rotina na escola, quando a gente ia preencher os PDIs, quando a gente ia fazer os levantamentos de censo, né, a gente que está na sala de recursos, a gente sabe que a gente faz esse trabalho, e a gente utilizava a nomenclatura deficiência mental, né? E hoje a gente está percebendo que a gente utiliza deficiência intelectual. Então, por que a gente hoje não utiliza mais a deficiência mental? A gente entende que o termo deficiência intelectual, ele contempla 5% da população mundial que evidencia alguma dificuldade em relação à cognição. Então, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente não está se referindo a aspectos que se relacionam com patologias. A gente está se referindo a dificuldades de aquisições que repercutem no comportamento do dia a dia, no desenvolvimento das AVDs, né, na interação com os outros e até com as questões comportamentais, mas a gente não se refere à pessoa com deficiência, obviamente, em detrimento de deficiência mental, a gente usa o deficiência intelectual, porque a gente está se referindo a um conjunto de carências que são evidentes, mas que não se configuram como patologias. E que a gente precisa contemplar no ambiente da escola com um olhar muito específico, né? E é o nosso trabalho com a educação especial. Então, por isso que a gente não utiliza deficiência mental, e sim deficiência intelectual, porque a gente está se referindo a dificuldades cognitivas que contemplam 5% da população mundial, e aí o termo deficiência intelectual é muito mais coerente, é muito mais sensato, e é um termo que faz com que a gente crie possibilidades também no nosso ambiente escolar, que é um ambiente de aprendizagem, de perceber essas pessoas no viés da oportunidade e não percebendo como doença, como patologia. E também, quando falamos do estudante com deficiência, porque ele é um estudante, ele não devemos falar que é um estudante de inclusão. Quando chega na escola, aquele aluno, aquele estudante, é um estudante de inclusão? Não. A escola está para incluir todos os estudantes, e não o estudante com deficiência. Ele é um estudante que faz parte da escola. A escola é um espaço inclusivo. Então, essa colocação é a mais adequada. Estudante com deficiência, e a partir daí, saber qual a deficiência, que são várias. Então, cada um vai ter a sua deficiência e vai ser respeitado e vai ser trabalhado de acordo com a sua particularidade, e não com os termos inadequados ou até antes eram usados com muita naturalidade. Hoje, usamos que o estudante é um estudante com deficiência, e vamos aí saber qual a deficiência dele, qual vai ser a abordagem, o que é que o professor do AE, como o professor da sala regular, como essa família vai contribuir para que esse estudante com deficiência
ele consiga ter autonomia e desenvolver no aprendizado. Falando também um pouco sobre a deficiência auditiva, não é? A surdez. A deficiência auditiva também pode ser adquirida ou congênita. Ela tem vários graus, não é? Então, quando a pessoa tem uma deficiência auditiva, não necessariamente ela é uma pessoa surda, não é? Alguns graus de deficiência auditiva, com o auxílio do aparelho, aquela pessoa ela consegue ouvir sons. Então, a deficiência auditiva ela apresenta graus, não é, de perdas auditivas. Também, quando não existe mais essa audição em nenhum dos dois ouvidos, então essa pessoa é uma pessoa surda, não é? É uma pessoa com deficiência auditiva, mas ela também pode ser chamada de pessoa surda, certo? Também devemos evitar a questão do diminutivo. As pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, são tratadas como pessoas surdas e não como surdinho ou mudinho. Até porque esse termo mudinho, ele é um termo que quem fala provavelmente não entende o significado dele, né? Muitos surdos, eles não conseguem falar por não conseguir ouvir, não é? Não é por um problema na fala, mas sim porque eles não têm a audição para ouvir determinado som e reproduzi-lo, tá? Então, é importante também chamar o surdo, a pessoa com deficiência ou a surdez. Então, que a gente possa ficar atento, né, nas nossas falas diárias, no dia a dia da escola, na interação com os nossos colegas, na interação com as famílias, que a gente use a terminologia pessoa com deficiência, estudante com deficiência e não estudante especial, pessoa especial, né? Especiais somos todos nós. Mas a gente está se referindo à pessoa com deficiência, o estudante com deficiência. Então, que a gente tenha de verdade contribuído, ou que a gente tenha feito vocês se lembrarem, relembrarem, né? Que a gente não precisa mais dizer, não devemos mais dizer estudante especial, né? Que a gente diga estudante com deficiência, pessoa com deficiência. Espero que a gente tenha contribuído com vocês, para que a gente possa retomar, porque às vezes a gente esquece todas essas terminologias, né? Que são terminologias que são dinâmicas e que vão mudando e que a gente precisa ir também se readaptando, né, meninas? Então, que a gente possa de verdade ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham gostado e continuaremos nos encontrando. Contamos com a companhia de vocês todos os dias. Então, temos também o estudante normal. Quando chega na escola, meu filho é normal. E não existe o estudante normal. Existe o estudante com deficiência e o estudante sem a deficiência. Então, esse termo é inadequado. Então, quando estiver à frente dos estudantes, ou o estudante ele tem uma deficiência ou ele não tem a deficiência, ok? Eu espero realmente que a gente tenha contribuído, não é? Esse momento foi muito, muito importante, principalmente para as famílias, para os professores da sala regular e para os AEs, como Thaís trouxe na fala, que o que você achar interessante, aí faça a indicação, porque esses termos ainda são muito confundidos nos dias atuais. Na família, as famílias, né, costumam confundir bastante, não por mal querer, mas pelo costume, hábitos antigos, né, de usar esses termos errôneos. Então, passe também para a família, indique que a família dos estudantes assista, para que eles vão aos poucos absorvendo a nomenclatura correta e divulgando, difundindo essa informação. Muito obrigada. Que bom que vocês estiveram com a gente mais um dia e contamos com vocês todos os outros dias. Tchau, tchau.